Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, e nossos queridos amigos David Johnson e o professor Mohammad Marandi estão aqui conosco. Bem-vindos de volta. Ei, mas você tem que dar um bom crédito ao professor, porque, sabe, ele apareceu com tudo hoje. Claro, fui eu que dei aquela camisa pra ele em Moscou, mas meu Deus, ele tá ótimo. Obrigado por nos convidar. Mas isso é imperialismo cultural do Larry. Em Moscou, ele basicamente me obrigou a aceitá-lo, e agora a usá-lo. Mas eu não estou impondo, nem ameaçando nada. Não estou enviando helicópteros para te avisar. Aliás, deixa eu dizer, você está usando uma nova plataforma em vez do StreamYard, e eu realmente gostei dela. Bem, isso é por minha causa. O StreamYard não funciona no Irã. Acho que eles sancionaram o Irã, porque não acredito que o problema esteja do lado iraniano. Sempre que quero usar o Zoom, preciso usar uma VPN aqui. Então acho que o Zoom é bloqueado do lado iraniano, mas o StreamYard é bloqueado do outro lado. StreamYard, I think it's blocked on the other side. Get rid of StreamYard. Use this. Sim, se livre do StreamYard. Use isso porque, sabe, o Mohammad aparece com tanta clareza. É, exatamente. E a propósito, um Feliz Natal aos seus telespectadores, onde quer que estejam. Muito obrigado. Thanks so much. Obrigado. Deixe-me começar, professor Marandi, com o que ouvimos do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, sobre o Irã e o que eles pensam a respeito. 2 ou 3 dias atrás, ele disse o seguinte sobre o Irã. Deixe-me reproduzir para você. Nosso problema com o regime iraniano não é simplesmente, bem, obviamente é principalmente o desejo deles de adquirir armas nucleares e o patrocínio ao terrorismo, mas em última instância é a forma como tratam o próprio povo. Eu disse isso em uma audiência no Senado há um ano e vou repetir agora. Não conheço nenhuma nação na Terra onde haja um abismo tão grande entre o regime que governa o país e o povo que vive lá todos os dias. Esse regime não reflete o povo do Irã, que é herdeiro de um legado cultural orgulhoso e antigo e de uma longa e honrada história. E então temos um regime clerical e radical que tomou a riqueza daquele país e a usou não para enriquecer ou proteger seu povo e seu futuro, não para garantir que tenham água e eletricidade suficientes. Eles usaram seu dinheiro para patrocinar organizações terroristas em todo o mundo. É para isso que usaram seu dinheiro. Portanto, vamos continuar apontando isso de forma consistente. Professor Marandi, isso é parecido com o que outra pessoa disse. Vá em frente. Qual é a sua opinião sobre os comentários dele? Well, it sounds similar to Netanyahu. Bem, isso soa parecido com Netanyahu. E claro, ele é um aliado de Netanyahu e o apoia profundamente. Ele também disse que enquanto o Hamas tiver armas, não haverá paz. Em outras palavras, os israelenses podem fazer o que o regime israelense quiser. Podem massacrar e matar. E tá tudo bem que eles tenham todas as armas. Mas se os palestinos tiverem qualquer coisa para se defender, ou responder a décadas de limpeza étnica e massacre israelense, então guerra, massacre e genocídio são de alguma forma justificados. Eu não acho que alguém, quero dizer, há uma década ou uma década e meia, teria levado isso a sério. Porque no Ocidente, a maioria das pessoas, realmente, e em outras partes do mundo, onde a mídia ocidental era muito dominante, levou isso muito a sério. Eu viajei, estive em vários lugares, trabalhei na mídia, e a narrativa sobre o Irã que vem do Ocidente tem sido muito poderosa. Mas acho que nos últimos anos ela enfraqueceu, especialmente depois de Gaza. As coisas mudaram. Eu também diria que depois da Ucrânia, em certa medida, porque a mídia russa se tornou, ao que me parece, mais crítica em relação ao Ocidente. E eles estão reconhecendo ou percebendo como as narrativas ocidentais funcionam em relação à Rússia.
E assim, eles passam a valorizar mais a posição iraniana e a forma como o Irã é demonizado. Mas em geral, depois de Gaza, acho que as coisas mudaram drasticamente. Na verdade, quando vou a certos lugares, vejo que as pessoas estão se posicionando ao lado do Irã. Em outras palavras, elas dizem que apoiam o Irã contra os Estados Unidos e contra o Ocidente. Não estou dizendo que isso seja algo universal, e tenho certeza de que, especialmente nos Estados Unidos e no Ocidente, as pessoas ainda têm uma forte antipatia pelo Irã, ou pelo menos a maioria tem, por causa de décadas de propaganda. Mas em outras partes do sul global, o clima mudou bastante. Eu não viajei por todos os lugares, mas nos lugares em que estive, as coisas mudaram. Então, quando ele diz que nunca esteve no Irã, você sabe, ele não tem experiência pessoal. Eu me lembro do Piers Morgan. Toda vez que ele insultava o Irã, em 2 ocasiões eu o convidei para visitar, e ele basicamente rejeitou meus convites. Ele disse, se eu for aí, vocês vão me prender e me levar, sei lá, para algum calabouço ou algo assim. Então veja, ele até se recusa a pôr os pés no país para ver se as ideias dele têm alguma validade. Mas você sabe, nos Estados Unidos, com o secretário de Estado atual, estamos vendo como as universidades estão se tornando centros de oposição ao regime israelense. No Irã, há estudantes que falam de forma muito aberta. Pouquíssimos hoje em dia falam abertamente em apoio ao regime israelense, e ninguém realmente se importa com o que eles dizem. Quero dizer, os números diminuíram muito nos últimos 2 anos. Eles nunca foram maioria, mas eram mais numerosos do que são agora. Ainda assim, mesmo agora, eles existem. Mas nos Estados Unidos, as pessoas perdem o emprego por causa de uma posição assim. Quero dizer, eles deveriam ser os mocinhos, e o Irã é que deveria ser o regime do mal. E agora, no Reino Unido, vemos médicos sendo presos por publicações em apoio à Palestina, por usarem a expressão supremacia judaica, que é como as pessoas veem o sionismo. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. Judeus que não acreditam no sionismo não são vistos como supremacistas, mas os sionistas são vistos como supremacistas, sejam eles judeus, cristãos, muçulmanos ou o que for. Mas a questão é que ele dizer que o Irã é esse tipo de sociedade, quando acabou de bombardear o Irã, quando acabou de ajudar o regime israelense a realizar ataques genocidas contra alvos civis no Irã, é, digamos, um pouco demais. Larry, a outra parte dessa entrevista, que não estava nesse trecho, ele disse que o Irã é um dos países mais sancionados do mundo pelos Estados Unidos. Depois de mais de 40 anos de sanções contra o Irã, eles ainda estão tentando fazer de tudo, atacando o Irã. E agora, Netanyahu está falando sobre o programa de mísseis do Irã. O que está acontecendo? O que está acontecendo na administração Trump em termos de política externa em relação ao Irã? Bem, antes de tudo, deixe-me dizer o quanto estou feliz por estar aqui com 2 grandes amigos. Uma das belezas da internet é que o professor Marandi e eu não nos conhecíamos há 2 anos. Agora tivemos esse tipo de troca e também pude conhecê-lo pessoalmente e perceber que ele é uma pessoa alegre e decente. Sim, muito obrigado. Um dos lados positivos da internet é que agora podemos realmente construir novas amizades internacionais de uma forma que não era possível há 25 anos. Naquela época, talvez você apenas enviasse uma carta ou algo assim. Então, deixe-me dizer o seguinte, o governo Trump está perdido. Eles estão tentando encontrar um tema, e você sabe, Trump quer dizer, eu sou o presidente da paz. Trump wants, I'm the president of peace. Look at all the peace I'm bringing. Launch those bombers. Olhe toda a paz que estou trazendo. Lance esses ataques de bombardeiros contra a Venezuela. Vamos explodir esses barcos e matar um monte de pessoas inocentes. Parece um pouco contraditório essa narrativa. E, na verdade, eles passaram de enfatizar que estamos interrompendo o fluxo de drogas para os Estados Unidos, para agora dizer, não, estamos indo atrás de todo esse petróleo ilícito que o Irã tem. E o meu favorito
foi o que eu chamo de lembrança do passado. Meu Deus, o Irã tem todas essas redes pela América Central e do Sul. Então, no decorrer do meu trabalho com a Berg Associates, eu tinha 2 outros parceiros. Fizemos muitas investigações secretas, incluindo investigações sobre falsificação de produtos. E o que descobrimos foram essas redes familiares muçulmanas libanesas, fortemente concentradas na Zona Franca de Colón. Uma das maiores famílias, os Waqed, Abdul Waqed e seu filho Nadal. Nadal chegou a ser chefe da Zona Franca de Colón em certo momento. Eles possuem enormes lojas duty-free em toda a América Central e do Sul e estiveram envolvidos em lavagem de dinheiro. Mas não é só isso. Quero dizer, existem literalmente dezenas dessas redes familiares e você as encontra no Panamá, na Isla Margarita, que fica na costa da Venezuela, em Maicao, na Colômbia. Parece um lugar na China, mas é essa cidade do Velho Oeste, no canto nordeste da Colômbia, que serve como porta de entrada do contrabando, principalmente para Bogotá e Medellín. Primarily Bogotá, Medellín, they have these incredible black markets. Eles têm esses mercados negros incríveis lá. Depois isso vai até Ciudad del Este, a área da tríplice fronteira onde Paraguai, Argentina e Brasil se encontram. E depois no Chile, Iquique. Agora os Estados Unidos sempre tentaram fingir que isso é uma rede terrorista. Essas pessoas são capitalistas puros, certo? Elas se importam em ganhar dinheiro. E o fato é que, sabe, eles não são um bando de fanáticos anti-judeus. Lembro-me de uma ocasião em que outro ex-membro da DEA e eu estávamos realizando uma auditoria em uma empresa de propriedade judaica na Zona Franca de Colón. Chamava-se El Triunfo. O dono, José Meneghet, posso falar dele agora porque ele está morto. José Meneghet, I could talk about him now because he's dead. But Mas sabe, ele se complicou quando a embaixada dos Estados Unidos ia cancelar o passaporte dele porque achavam que ele estava envolvido com o tráfico de drogas. E veja, ele era um homenzinho redondo, gordo, parecia uma bola de boliche com pés. Ou, como dizem em espanhol, uma sandia com patas, uma melancia com pés. O cardiologista dele ficava na cidade de Nova York e, por Deus, ele precisava viajar aos Estados Unidos para se consultar. Então, em desespero, ele abriu seus livros e nós fomos avaliá-los. Um dia eu vim ouvindo dos advogados panamenhos, latinos, dizendo: cara, esses muçulmanos, rapaz, lá na Zona Franca de Colón, são malucos. Tentaram erguer containers de 12 metros de altura. Quando os Estados Unidos invadiram, eles estavam preparados para atacar e destruir os americanos. Então lá estávamos nós, na loja de José Meneghet, e ele estava montando essas cestas de presente. Eu perguntei, o que você está fazendo? Ele respondeu, o Wade está chegando, e estou preparando cestas de presente para meus vizinhos. Eu perguntei, eles são muçulmanos? Sim, sim, sim. E eu disse, por que você está fazendo isso? Ele respondeu, quando os americanos invadiram o Panamá, estávamos apavorados, achando que todos os panamenhos locais iam nos saquear e roubar nossas coisas. Meus vizinhos muçulmanos eram os únicos que tinham armas, então eles fecharam a cidade e nos protegeram. Então eu pensei, esse ódio entre muçulmanos e judeus, olha, mesmo generalizado por toda a América Central e do Sul. Não é. Eu entro nessa longa anedota apenas para ilustrar o tipo de porcaria, a propaganda, que sai de Washington, D.C., sem entender absolutamente nada sobre como toda aquela região funciona. Sabe, o que existe em toda a América Central e do Sul são redes familiares. Essas pessoas podem ser muçulmanas, algumas praticantes, outras não, mas antes de tudo são famílias. E essas redes familiares se intercasam. Elas vão de Colón, no norte, até Iquique, no sul, e até se estendem pelo oceano até a África. É algo que o Ocidente simplesmente não entende. Então o que vejo o governo Trump tentando fazer é explorar os medos das pessoas para incitar o ódio e justificar políticas muito perversas. Professor Marandi, deixe-me trazê-lo para a conversa. Sabemos que o líder supremo do Irã disse recentemente que se houver concessões no programa nuclear,
as pessoas começarão a falar sobre o programa de mísseis, sobre direitos humanos, liberdade de expressão, tudo isso. Pouco a pouco, isso se aproxima de, digamos, uma pressão por uma mudança de regime no Irã, a chamada mudança de regime. Na sua opinião, com o que está acontecendo? E soubemos que Netanyahu está pedindo a Donald Trump para bombardear o Irã. Como o senhor vê essa situação? Acha que isso é algum tipo de nova retórica? Porque, quando olhamos para a mídia influenciada pelo governo israelense, eles estão constantemente dizendo que Israel vai atacar o Irã a qualquer momento. Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo? Não acho que o regime israelense atacaria o Irã se estivesse pensando de forma racional, porque, no fim das contas, o Irã sairia por cima. A melhor chance que eles realmente tiveram foi durante a Guerra de 12 Dias, quando realizaram aquele ataque relâmpago. Agora, o Irã está muito mais preparado, está aprimorando sua coleta de inteligência e sua segurança interna, e suas capacidades antidrone avançaram bastante. As defesas antiaéreas, ou seja, contra aeronaves, ainda estão em desenvolvimento. Claro, leva muito mais tempo e esforço para chegar onde querem. Mas quando se trata de mísseis, acho que os iranianos estão expandindo suas bases subterrâneas. E também acho que eles estão se expandindo, pelo que ouvi. Não sei disso por nenhuma fonte dentro do governo, mas o que tenho visto online é que eles ampliaram o alcance de seus mísseis. Acho que isso significa que também lançarão mísseis a partir do leste do Irã, o que tornaria muito mais difícil para o regime israelense ou para os americanos, porque teriam que voar muito mais para o oeste ou para o norte para atingir qualquer um desses locais. Então, se houver outra guerra, acho que será muito pior para o regime israelense. Mas o problema com Netanyahu e seus aliados fanáticos é que as necessidades deles não são necessariamente as necessidades do regime israelense. Pessoalmente, embora no Ocidente se diga com frequência que os israelenses venceram suas guerras, acho que, na verdade, eles foram os maiores perdedores em tudo isso. O único lugar onde tiveram algum sucesso real foi quando Netanyahu, Erdogan e Biden juntos derrubaram o governo sírio. Isso foi um grande sucesso. Mas no Líbano, não vejo que tenham alcançado qualquer vitória. No Iêmen, foram claramente derrotados. No Iraque, não conseguiram fazer nada. Ontem mesmo, acho que um alto funcionário ou uma delegação do Hamas foi ao Iraque, se encontrou com um dos principais comandantes das Forças de Mobilização Popular e agradeceu pelo apoio. O Iraque hoje está em uma posição mais forte para apoiar os palestinos do que estava antes das eleições, porque as facções pró-resistência aumentaram consideravelmente suas cadeiras. Elas provavelmente terão uma voz decisiva na escolha do gabinete e do primeiro-ministro. Então eu não vejo, na guerra com o Irã, os israelenses tendo sucesso. Acho que está claro que eles fracassaram. Não vejo outra guerra como algo que beneficiaria o regime. Acredito que seria pior. Mas penso que os cálculos de Netanyahu dizem mais respeito a Netanyahu e os cálculos de sua esposa dizem mais respeito às próprias necessidades dela. Ela, é claro, tem enorme influência sobre ele. Portanto, há uma possibilidade de que ataquem, mas acredito que não dará certo. Se os americanos se envolverem, você sabe, as coisas vão sair do controle. Vimos que os americanos realizaram um ataque limitado ao Irã, e os iranianos revidaram, atingiram sua base no Catar, destruíram seus sistemas de radar, causando provavelmente bilhões de dólares em prejuízos. Mas, se os americanos quiserem se envolver seriamente, então não tenho dúvida, e já disse isso muitas vezes, de que os iranianos vão eliminar tudo no Golfo Pérsico, porque as bases americanas estão em todos esses países. Isso derrubaria a economia global e seria uma catástrofe para todos. Mas essa seria a resposta do Irã a uma guerra travada pelos Estados Unidos. Por mais que eu analise, não é lógico que o regime ataque, mas isso não significa que não o fará.
Yeah. Larry, qual é a sua opinião sobre isso? Well, no, I agree with the professor. Bem, não, eu concordo com o professor. Mas existe esse descompasso entre a retórica e a capacidade militar real. Como vimos com o que aconteceu no Mar Vermelho com os Houthis, a linha básica de Trump era: cara, aquele governo Biden era um bando de frouxos. Agora vamos mostrar a esses Houthis quem manda. O que eles descobriram? Bem, esses Houthis são os caras duros, meu amigo. Tudo o que tentamos fazer para enfraquecê-los e destruí-los, eles simplesmente voltavam à carga. Era como o coelhinho da Energizer. E rapaz, eles conseguiram aumentar o ritmo de derrubar aqueles drones Predator. Antes, eles derrubavam cerca de um por mês e aumentaram para cerca de um por semana. E veja, 35 milhões de dólares cada, isso é bem caro. E depois houve as ameaças apresentadas aos navios dos Estados Unidos, então os Estados Unidos tiveram que se retirar. O que me chama a atenção, e eu gostaria de saber o que o professor observou, é que o auge da pressão econômica sobre o Irã aconteceu em 2015, com a assinatura do JCPOA, porque naquela época tanto a China quanto a Rússia estavam acompanhando o Ocidente. Sim, vamos colocar essa pressão sobre os iranianos. Agora onde estamos? Bem, com as sanções de snapback, e eu ainda não entendo por que as chamam de snapback, porque pelo que entendo elas nunca foram retiradas. Como é possível restaurar algo que sempre esteve lá? How can you snap something back that's still been there all along? That's the first absurdity. Essa é a primeira absurdidade. Mas agora, você sabe, tanto a Rússia quanto a China estão cansadas de todas as bobagens, das ameaças e do bullying vindos de Washington e da Europa. Então, quando aquele snapback foi anunciado, Rússia e China deixaram claro: não vamos mais fazer isso. Eu vejo isso como uma abertura econômica para o Irã que não existia há 2 anos. Agora eles têm colaboração tanto com os russos quanto com os chineses. E acho que até com a Índia, certo? Então, há uma espécie de luz econômica no fim do túnel para o Irã que não existia 2 anos atrás. E todo esse esforço do Ocidente para usar seu poder econômico a fim de pressionar o Irã está descobrindo que esse poder se enfraqueceu. E eu acho que se você pudesse levar Xi Jinping e Vladimir Putin para um canto e ter uma conversa privada, ambos provavelmente ficariam bastante surpresos também com o fato de as coisas terem chegado a esse ponto, que seus esforços para se libertar da hegemonia ocidental, especialmente no campo econômico, estão realmente começando a funcionar. E está funcionando de uma forma que está realmente assustando o Ocidente. Então, acho que precisamos reconhecer a mudança fundamental que ocorreu no Irã depois, em 25 de junho, após o fim da Guerra de 12 Dias. Os esforços anteriores da liderança iraniana para manter russos e chineses à distância desapareceram. Vários funcionários iranianos, tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto do Ministério da Defesa, têm acumulado milhas de viagem, indo e voltando entre Moscou e Pequim. Por isso, professor, eu gostaria de saber quais têm sido as suas observações. Professor, what's your observations have been? I think Acho que você está absolutamente certo ao dizer que a diferença entre agora e 2015 é enorme. Naquela época, a Rússia e a China eram países muito mais fracos. A Rússia ainda estava se recuperando, em meio ao seu crescimento, mas ainda não havia chegado ao ponto em que está hoje. E os russos e os chineses não enfrentavam sanções naquela época. Então, trabalhar com o Irã teria sido custoso, e a pressão dos Estados Unidos também era pesada. O que os russos e os chineses faziam no Conselho de Segurança da ONU era enfraquecer as sanções ou as resoluções, mas não enfrentavam os Estados Unidos. Isso começou a mudar gradualmente, mas acho que a maior virada aconteceu depois do início da guerra na Ucrânia, porque a divisão entre a Rússia e o Ocidente se tornou enorme. E assim, os iranianos e os russos se aproximaram muito mais.
E claro, sabemos que, pelo menos segundo relatos ocidentais, os drones iranianos desempenharam um papel muito importante na guerra entre a Rússia, a guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia. Portanto, o relacionamento começou a melhorar muito mais rapidamente. O mesmo aconteceu com a China, especialmente depois que o presidente Raisi chegou ao poder. Ele viajou tanto para Moscou quanto para Pequim, e o Irã também ingressou no BRICS, assim como na Organização de Cooperação de Xangai. Sob sua presidência, o Irã começou a desviar seu foco do Ocidente e a se voltar para o Sul global, Rússia, China e outras grandes potências da maioria global. Militarmente, isso também é verdade. Acho que hoje os iranianos e os russos estão trabalhando de forma muito mais próxima. The Iranians and the Russians today are working closer. The Iranians and the Chinese are working closer. Os iranianos e os chineses estão trabalhando de forma mais próxima. Acho que a Guerra de 12 Dias também foi uma preocupação para os chineses. Depois dessa guerra, eles passaram a se empenhar mais em conter os Estados Unidos, assim como na Ucrânia. Os chineses sabem disso, e os iranianos também. Eles entendem que se os russos fracassarem na Ucrânia, a OTAN avançará. No caso do Irã, esse avanço seria literalmente ao lado, porque junto com a Ucrânia, havia o interesse de incluir a Geórgia também. E depois da Geórgia, viriam a Armênia e o Azerbaijão. Portanto, um fracasso russo não era aceitável para o Irã. Para os chineses, também não era aceitável, porque eles sabiam que, no fim das contas, a prioridade número 1 e o inimigo número 1 para as elites ocidentais é a China. Então a China começou a se aproximar ainda mais do Irã depois da Guerra de 12 Dias. De certo modo, nos últimos anos, os Estados Unidos e os europeus foram muito bem-sucedidos em aproximar diferentes países. Irã, Rússia, China e outros estão entre esses países. O mesmo vale para a Índia. Os Estados Unidos vêm cultivando sua relação com a Índia há pelo menos 2 décadas, e agora, de repente, seu comportamento acabou empurrando a Índia em direção à Rússia e à China. Obviamente, o Irã também se beneficia disso. Vimos as imagens do primeiro-ministro indiano com os presidentes russo e chinês sorrindo juntos na China. Então acho que hoje a situação é bem diferente. O Irã está vendendo seu petróleo. Depois que o presidente Raisi assumiu o cargo, o Irã voltou a vender seu petróleo. Sob o governo anterior de Rouhani, o Irã vendia muito pouco. Então o Irã começou a oferecer seu petróleo a preços com desconto. Gradualmente, as exportações cresceram, os descontos diminuíram, e quando ele faleceu no acidente de helicóptero, o Irã já vendia todo o seu petróleo em plena capacidade. Sem Maikons Roer ganhou os contos. Sugharand Pezeshkian, isso continua. Under the Pezeshkian administration, this is continuing. In fact, Iran's oil production is growing, and we're seeing the beginning. Na verdade, a produção de petróleo do Irã está crescendo, e estamos vendo o início de algo muito importante no país, algo que não está sendo discutido, que são as reformas energéticas. O Irã concede enormes subsídios para gasolina, eletricidade e gás natural. Por exemplo, no Irã, a gasolina custa cerca de 1 centavo por litro, o que é inacreditável. Mas é claro, isso causa consumo excessivo, desestimula a conservação e cria um grande incentivo para o contrabando. Agora, o governo está indo a reformar isso e reduzir os subsídios. Ainda é extremamente barato, mas este é o começo de um processo. E se eles continuarem nesse caminho, o governo do Irã poderá gastar muito mais dinheiro no desenvolvimento do país em vez de em subsídios. Portanto, este é um momento difícil para o Irã, mas o mundo está em transição. O Irã está vendendo seu petróleo. O Irã tem parceiros comerciais. Há uma década, durante o JCPOA, como Larry mencionou, o Irã estava muito isolado. Os russos tinham medo de se envolver com o Irã. As empresas tinham medo de trabalhar com o Irã. O mesmo acontecia com a China. Mas agora, depois da guerra comercial e da guerra de 12 dias, os chineses pensam de forma muito diferente. Os russos, é claro, estão sob sanções, como o Irã, então nenhum dos lados realmente se importa com o que o Ocidente pensa.
E as empresas petrolíferas russas, que os americanos estão expulsando de outros países, agora estão investindo no Irã. Então, daqui a 2, 3, 4 anos, com o corredor de transporte norte-sul concluído, veremos o Irã se tornar gradualmente um centro para o petróleo e o gás russos. As exportações e importações russas passarão pelo Irã, junto com os investimentos russos em petróleo e gás, e cada vez mais os investimentos chineses. Portanto, a situação no Irã não vai mudar amanhã, mas acredito que em 2, 3, 4 anos, à medida que os Estados Unidos continuarem em declínio e o sul global se tornar mais assertivo, o impacto das sanções americanas, como Larry já mencionou, que já estão enfraquecendo, vai enfraquecer ainda mais. Larry, acho que o que está acontecendo, o que você mencionou e o que o professor Marandi mencionou, é que a guerra na Ucrânia realmente mudou as coisas. Você deve se lembrar de que quando a guerra na Ucrânia começou, a China era muito cautelosa em apoiar a Rússia. Hoje, eles não são mais cautelosos. Estão declarando abertamente sua política e apoiando a Rússia. E no caso do Irã, eles também eram mais cautelosos antes da guerra entre Irã e Israel. A guerra de 12 dias. Eles não queriam ir tão longe contra Israel. Mas agora você vê o ministro das Relações Exteriores do Irã dizendo que estão prontos. Se Israel atacar, eles estão prontos para responder. Esses países costumavam ser muito cautelosos em sua atitude em relação aos Estados Unidos e a Israel. Você não vê mais isso agora, seja com a Rússia e a China depois da guerra comercial, ou com o Irã depois da guerra com Israel. Não sei se isso é realmente compreendido em termos de política externa dos Estados Unidos e das políticas de Trump. Bem, acho que tem havido uma tendência por parte dos líderes da China, da Rússia e do Irã. E não são só eles. Já vi isso em outros países. Deixe-me levá-lo de volta a mais de 20 anos atrás. Eu era instrutor em um programa administrado pelo Programa de Treinamento em Assistência Antiterrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu costumava ser o vice-diretor desse programa, mas depois que saí do Departamento de Estado, voltei para dar aulas nele. Eu ensinava a parte sobre tendências terroristas e questões de direitos humanos, basicamente incentivando os países, não torturem, ignorem o que nós fazemos, mas não torturem, esse tipo de coisa. Isso foi por volta de 2003 ou 2004, e eu posso mostrar a você aqui, deixe-me mostrar. Espere só um segundo. Here, let me show you. Just stand by for a second. Okay. As you can see the flags of all these different countries. Como você pode ver, havia bandeiras de todos esses diferentes países. Então, não era apenas um país isolado. Eles vinham até mim o tempo todo e diziam, certo, conte pra gente, qual é a verdade sobre a guerra no Iraque? Eles presumiam que os Estados Unidos estavam mentindo para eles, que tínhamos algum plano secreto que estávamos seguindo. Era assim que eles pensavam. E eu disse, não, confie em mim, não há plano. Ou se há, ele foi muito mal executado. Acho que sempre houve essa tendência, especialmente na Rússia, na China e no Irã, de superestimar a capacidade dos Estados Unidos e de pensar que estamos trabalhando de forma muito metódica em algum plano secreto, quando na realidade somos apenas malévolos, somos maliciosos e não temos os melhores interesses da Rússia, da China ou do Irã em mente. Mas a boa notícia nisso é que eles estão reagindo de momento em momento. O que aconteceu nos últimos 44 meses, desde o início da operação militar especial, é uma percepção crescente, especialmente na Rússia e na China, de que os Estados Unidos não são tão formidáveis quanto pensavam. É como aquela cena do antigo filme O Mágico de Oz, com Judy Garland. No final, quando o cachorro Toto corre até o stand e puxa a cortina, não prestem atenção naquele homem atrás da tela. Eles estavam mostrando esse grande e poderoso Oz.
they were projecting this great and powerful Oz, but it turned out it was just, drunken. Mas acabou sendo apenas, sabe, um ex-pastor evangélico bêbado puxando todas as alavancas por trás da cortina. E é mais ou menos isso que temos agora. Então, com a Rússia e a China descobrindo, ei, podemos enfrentar os Estados Unidos, e especialmente se cooperarmos, ficamos em melhor situação do que antes. Antes, eles nos mantinham como reféns, eles nos ameaçavam, eles nos intimidavam. E é o mesmo com o Irã. Os Estados Unidos declararam o Irã e o Prince de terror do mundo. No AS, hipotéticas por trás em ULAS, na altura peças. Esse seria os Estados Unidos daí. Well, that would be the United States, by far. In fact, Iran, to my knowledge, has not assassinated. Na verdade, até onde sei, o Irã não assassinou uma única pessoa nos Estados Unidos, nem em qualquer outro lugar. Essa tem sido a técnica do Ocidente. Então ocorre essa projeção em que atribuímos ao Irã, à China e à Rússia exatamente as coisas que nós mesmos fazemos. E agora isso está sendo exposto. Há uma certa desordem inerente à política externa dos Estados, em que, por exemplo, vemos Rubio dizendo o que diz, mas quando chega a hora de agir de fato, eles esbarram no que chamo de limites do poder. Temos visto, especialmente nos últimos 18 meses, uma aceleração no desenvolvimento da infraestrutura dos BRICS, que está criando não apenas um novo modelo econômico para o mundo, mas também um novo modelo político. Professor Marandi, acho que o que podemos dizer sobre a situação entre o Irã e Israel no Oriente Médio é: qual é o histórico? Veja os últimos 2 anos em Gaza. Veja o que está acontecendo entre Israel e o Líbano. Até mesmo a guerra entre Irã e Israel. Vemos os israelenses principalmente matando civis no Irã por meio de ataques terroristas, enquanto o Irã atinge alvos estratégicos em Israel. No entanto, quando olhamos para a grande mídia, ela é tão poderosa na forma como tenta convencer a opinião pública mundial de que esses atores, Irã, Hezbollah, Hamas, são os terroristas, e Israel é o mocinho nesse jogo. Sim, eu concordo. Mas não acho que eles tenham o mesmo nível de sucesso que tinham antes. Lembro que durante a Guerra de 12 Dias, alguém me enviou um link para uma música, e o número de pessoas que tinham assistido e curtido era sobre os ataques do Irã a Tel Aviv e a Israel. Era enorme. O apoio popular ao Irã em todo o sul global foi imenso, enquanto no passado, o Irã sempre era demonizado. Para mim, foi algo novo, porque eu sempre vinha defendendo o Irã ao longo dos anos, dizendo, veja, o Irã não é a sociedade maligna e anormal que dizem que é. Mas, nos últimos anos, especialmente depois da guerra, tem sido exatamente o oposto. Na verdade, você vê pessoas online, jovens no Twitter e em outros lugares, reagindo contra a grande mídia, seja sobre Gaza, Líbano, Irã ou Venezuela. Quero dizer, neste momento em todo o mundo, as simpatias estão com os venezuelanos. As pessoas não estão comprando a história. E como Larry disse, a história também continua mudando. Primeiro era sobre drogas, depois sobre petróleo. Agora é, você sabe, sobre o petróleo, as terras e os ativos dos Estados Unidos que eles supostamente teriam que devolver. Isso vem evoluindo, e as pessoas percebem. Mesmo que essas empresas de mídia social estejam aplicando shadow ban, como fazem com a minha conta, elas encerraram meu Facebook e meu Instagram há anos. Mas eles aplicam shadow ban, eles encerram contas. Eles impulsionam contas pró-Israel ou pró-guerra quando se trata da Venezuela, do Irã ou do Líbano. Mas mesmo assim, não funciona. E na verdade, acho que a longo prazo, o Larry provavelmente, quer dizer, com certeza, poderia dar uma resposta melhor do que eu. Mas na minha visão, isso está piorando as coisas, porque as pessoas nos Estados Unidos agora estão culpando os israelenses pela falta de liberdade em casa. Em outras palavras, a censura está tendo um impacto, mas o impacto não é exatamente o que eles querem que seja. No passado, eles protestavam contra o genocídio e contra o uso de seus impostos para financiá-lo.
Agora, eles estão irritados porque não podem mais protestar. E não é por causa de algo que esteja acontecendo dentro dos Estados Unidos, ou dentro do Reino Unido, ou dentro da França, mas por causa de algo que está acontecendo em outra parte do mundo. Então acho que a capacidade deles de mobilizar a opinião pública contra o Irã é muito limitada. No sul global, ou na maioria global, isso não está funcionando. No Ocidente, acho que é mais complicado do que antes. Mas acredito que as pessoas estão começando a perceber que os Estados Unidos só impõem sanções a países que são independentes. Eles não sancionam a Turquia. Eles não sancionam a Arábia Saudita. Eles não sancionam o México. Eles não sancionam. Bem, eles só sancionam a Venezuela, Cuba, Nicarágua. Eles só sancionam o Irã. E no passado, a Síria, o Líbano, o Iêmen. Por quê? Porque esses países se opõem às suas políticas, porque se opõem ao genocídio. Outros países vivem sem sanções, embora muitos deles não estejam indo muito bem economicamente por uma série de razões. Mas eles não têm sanções porque seguem a política dos Estados Unidos. A Arábia Saudita e o Catar não têm eleições. Ambos são estados wahhabitas. Mohammed bin Salman afastou o país do wahhabismo, o que é algo positivo, mas tradicionalmente o wahhabismo veio da Arábia Saudita. Agora, o Catar assumiu a liderança. É o país mais importante no apoio a esses grupos extremistas. A principal mesquita do Catar, em Doha, é a mesquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Portanto, é um país wahhabita. A ideologia do ISIS, da Al-Qaeda e do Boko Haram, assim como a miséria que se vê na Somália, vem de lá. E então os Emirados fazem o que querem, apoiando grupos genocidas no Sudão. Muito do dinheiro sujo lavado na região, o dinheiro do tráfico de drogas afegão, passa pelos Emirados. Então, aliados dos Estados, não há eleições nos Emirados, não há eleições no Catar, não há eleições na Arábia Saudita, não há eleições em lugar nenhum. Em outros aliados dos Estados Unidos na nossa região, onde há eleições simbólicas, elas não são reais. São países em que o povo apoia os palestinos, mas os governos cooperam com o regime israelense. Cooperating with the Israeli regime. Então, sabe, quando o governo dos Estados Unidos ataca o Irã hoje em dia, as pessoas percebem o que está acontecendo. Mais uma vez, há um segmento da sociedade americana, os americanos mais velhos, que viveram décadas de propaganda, mas os mais jovens pensam de forma diferente. Não estou dizendo que o Irã seja popular nos Estados Unidos, mas as visões deles sobre o mundo estão evoluindo. E não acho que a mídia tradicional tenha a mesma influência de antes. Embora eu deva destacar que a mídia alternativa não é necessariamente algo totalmente bom. As pessoas no poder, os bilionários, estão agora assumindo o controle da mídia alternativa também. Eles estão encerrando ou banindo contas, limitando a visibilidade de outras pessoas e financiando suas próprias contas. Mas ainda assim, vivemos em um mundo muito diferente hoje do que há 3 anos. Larry, aqui está o que ouvimos, o que aprendemos com a mídia israelense. O Yediot Aharonoth, um dos maiores veículos de comunicação de Israel, está informando que a capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã pode chegar a até 3.000 por mês, se Israel não agir. O que é isso? O que isso significa, Larry? Que tipo de ação eles querem tomar? Bem, espere. Eu achei que o Trump tinha obliterado o Irã. Quer dizer, sabe, rapaz, nós chutamos tanto a bunda do Irã que eles não iam se levantar por anos. Então veja, essas narrativas, as narrativas que mudam, agora estão tentando... Isso é um esforço de propaganda para criar uma base que justifique um novo ataque. Mas ainda não chegaram lá. Na verdade, vemos essa hipocrisia em exibição. Não sei se você conhece o Dave Chappelle, o comediante. Ele acabou de fazer um show no sábado à noite e comentou sobre o fato de que os sionistas estavam atacando ele porque ele foi à Arábia Saudita, pegou aquele dinheiro muçulmano e fez um show. Como ele ousa?
Porque os sauditas assassinaram Jamal Khashoggi. E então Chappelle, ele realmente tem um dom para isso, disse, sabe, eu não ouvi as mesmas reclamações quando Israel matou 240 jornalistas. Ele disse, acho que esse aqui era de alguma forma mais importante. Ele estava apontando imediatamente a hipocrisia por parte do Ocidente. E há uma divisão real que se desenvolveu nos círculos conservadores aqui nos Estados Unidos. Se você viu, a organização de Charlie Kirk promoveu esse festival americano chamado Unfest, e num momento Ben Shapiro, esse cara, um cretino sionista, estava lá detonando Candace Owens, detonando Tucker Carlson. Parabéns ao Tucker Carlson, ele foi nomeado antissemita do ano. Sabe, o fato de esses sionistas enlouquecidos acharem que ao atacar o Tucker Carlson desse jeito, vão conseguir apoio para destruí-lo, está tendo o efeito contrário. Na verdade, isso está fortalecendo o Tucker e tornando-o mais influente, não menos. Mas o Shapiro aparece e ataca o Tucker, a Candace e a Megyn Kelly. E a Megyn é meio que, bem, vou chamá-la de uma sionista de fronteira. Sabe, eu amo Israel, mas, poxa, ela ficou ofendida. Ela disse, achei que éramos amigos, agora não somos mais, acabou. Então há uma divisão real, e isso não vai desaparecer. So it's a real divide, and that's not going away. And the fact that E o fato é que o grupo sionista de Tel Aviv, tanto o elemento judaico quanto o elemento cristão, está alarmado porque percebe que toda a narrativa de Davi contra Golias está se desfazendo. E repare que Hollywood lançou um novo filme animado sobre Davy. Você sabe, Davy é aquele garoto loiro, de olhos azuis, tão gentil, e ele mata aquele terrível gigante árabe. É só mais propaganda. E um número crescente de americanos não está mais acreditando nisso. Isso criou um problema real tanto para o governo Trump, quanto mais importante para o governo Netanyahu. Porque eles estão desesperadamente tentando comprar influência, colocando influenciadores por aí a $7.000 cada. Put influencers out there at $7,000 a pop. And we've learned now. E agora descobrimos o quão profundamente o governo dos Estados Unidos está infiltrado, especialmente o FBI. Não sei se você viu um vídeo que estava circulando com Dan Bongino e o vice-diretor, sabe, o número 2 do FBI. E então uma podcaster, não sei quem era, perguntou, qual é a causa mais próxima do seu coração? Israel. E foi tipo, meu Deus, por favor, chega. Entre Kash Patel e Dan Bongino, toda essa mentalidade de Israel em primeiro lugar, que foi impressa na administração Trump, está enfrentando alguns problemas. Porque uma maioria crescente de americanos, especialmente os com menos de 35 anos, não está comprando essa ideia. Larry, acho que o caso de Charlie Kirk está recebendo muita atenção, sabe? Mesmo com as novas informações que estão surgindo. Estão dizendo que, de alguma forma, o FBI estava encobrindo algo que eles estavam tentando fazer. Vou te dizer exatamente o que acho que eles estão encobrindo. Acho que o FBI tinha informações de que havia um plano de ataque de Israel contra Charlie Kirk e que eles falharam em impedi-lo. Depois disso, o objetivo deles foi encobrir tudo, assim como o governo dos Estados Unidos encobriu o ataque de Israel ao USS Liberty. Acho que as evidências circunstanciais que apontam para isso são enormes. E a história sobre esse garoto, Tyler Robinson, sabe, que nunca tinha ido àquela universidade antes, que não a tinha observado com antecedência, simplesmente não faz sentido. E não posso enfatizar o suficiente que se você vai realizar, sabe, uma tentativa de assassinato contra alguém usando um rifle de longo alcance, é preciso saber onde a pessoa vai estar sentada. E também é preciso saber a distância entre o ponto de disparo e o alvo, porque o local onde você mira o rifle muda o ponto em que a bala vai atingir, dependendo da distância. As balas viajam em um arco, elas não seguem em linha reta. Elas acompanham a curvatura da Terra. Especialmente se você estiver em uma altura diferente.
Sim, sim, no topo de um prédio. Então a história que nos contam é que esse garoto ficou irritado com os comentários do Charlie sobre pessoas trans e, por Deus, ele ia buscar justiça pelo parceiro dele, fosse ele, ela ou Elu. Supostamente, ele pegou o rifle do avô, juntou algumas munições extras e foi para o campus procurar um lugar de onde pudesse atirar. Essa história tem tantos buracos que chega a ser ridículo. Um tiro que deveria ter explodido a cabeça dele. Sim, sim. Quero dizer, se fosse o cartucho, o 30-06 que eles afirmaram, essa é uma bala devastadora. Teria atravessado completamente o pescoço, cortando, sabe, pelo menos metade da cabeça, se não a separando totalmente. Isso não aconteceu. Mas o meu ponto é que há um enorme esforço, uma pressão, para tentar calar Candace Owens. Ela comete alguns erros no que diz, mas seus instintos gerais estão exatamente certos. A cortina foi puxada em relação aos sionistas que vinham operando a máquina nos bastidores, e eles estão sendo expostos. Isso criou um problema para Netanyahu, está criando um problema para o futuro de Israel, e está criando um problema para Trump. Ramirez Bempth, e tem o caso Epstein do Coruscant. Oh, who? Yeah. Ah, quem é? Nada para ver aqui. Deixa-me te mostrar. Na verdade, eu tenho um dos documentos que foi divulgado. Parece autêntico. É, Deus. Sabe, não há nada para ver aqui. Bem, se não há nada para ver aqui, por que você tem tudo aquilo censurado? Quero dizer, se não há nada ali, por que esconder? Exponha. Coloque à vista. Isso vai provar que Trump é inocente disso, que Trump não teve nada a ver com isso, e que Epstein não era um agente do Mossad trabalhando com a CIA, porque o fato de Epstein estar ligada às compras de armas através de Maxwell nos 1980 para os Contras, mostra que a ligação que se ia. Right away, that tells you there was a tie with the CIA. Professor Marandi, Professor Marandi, Larry, vocês também. No sábado, conversei com o Dr. Michael Rechtenwald. Ele iniciou um movimento em agosto de 2025 chamado ASAPAC, Anti-Israel America PAC. E ele acredita, professor, que não é algo criado fora dos Estados Unidos. Dentro do país, vemos pessoas que votaram nos democratas se afastando por causa do que está acontecendo em Gaza, basicamente. E no caso de Israel, como o Larry acabou de mencionar, vemos na Tepusa que estão falando sobre uma facção importante do Partido Republicano que está pensando de forma diferente sobre Israel e o apoio dos Estados Unidos a Israel. O senhor acha que, bem, o senhor mencionou como o Irã mudou, a Rússia mudou, a China mudou. Como o senhor vê os Estados Unidos e as mudanças que estão acontecendo aqui? Eu nunca pensei que veria esse tipo de mudança na minha vida. Quero dizer, não tenho uma opinião formada sobre o próprio Mamdani. Talvez ele seja outro Obama, talvez seja alguém mais ou menos decente, talvez seja realmente decente, não sei. Mas o fato de tantos jovens judeus terem votado nele, acho que por si só já é um sinal importante e significativo. Mostra que não são apenas os americanos cristãos, ou seculares ou muçulmanos. São americanos de diferentes origens religiosas, raciais e étnicas que estão se voltando contra o regime israelense. E o Larry saberia disso muito melhor do que eu, porque eu moro no Irã. Mas eu sempre vi Israel como tendo uma influência muito clara sobre a opinião pública dos Estados Unidos. Sempre. E nunca pensei que isso fosse mudar. Mas as mudanças que estamos vendo agora nos Estados Unidos, e na Europa, em toda a Europa, mas especialmente nos Estados Unidos, são particularmente importantes, porque é de longe o país mais poderoso do Ocidente. Vemos um enorme despertar entre os jovens, e muitos dos principais ativistas têm sido judeus. Muitos dos programas como o seu, que são muito críticos ao regime israelense, são dirigidos por jovens judeus ou contam com participação judaica. Por exemplo, o Electronic Intifada tem judeus trabalhando lá. Há o The Grey Zone, Max Blumenthal e Aaron Maté, a Katie Halper e uma série de judeus americanos se manifestando contra esse regime.
As vozes deles agora têm muito mais peso do que há 3 ou 4 anos. Então, acho que isso mostra, antes de tudo, como os jovens americanos são moralmente decentes quando recebem informações reais. As opiniões deles evoluem. E é por isso que acredito que os últimos 2 anos e pouco foram catastróficos para o regime israelense. Acredito que eles são os grandes perdedores em tudo isso. Quero dizer, todos aqueles países que foram cúmplices, os que venderam petróleo, transportaram petróleo, fizeram negócios como de costume, ou continuaram comprando gás, todos falharam moralmente, falando da nossa região. Ou aqueles que têm embaixadas e fazem comércio, ou os que foram ao Egito e a Sharm el-Sheikh. Acho que todos eles são cúmplices. Mas ainda acho que o regime israelense é o grande perdedor em tudo isso, e seus apoiadores também são grandes perdedores. As pessoas estão envergonhadas agora. Muitas pessoas têm vergonha até de dar uma... Quero dizer, no Irã, como eu disse há 3 anos, não posso dar números, eu sei, porque é algo anedótico. Mas havia estudantes que atacavam os palestinos. Eles não tinham nenhum conhecimento histórico, mas muito disso era apenas em oposição ao governo. Se o governo iraniano estava apoiando os palestinos, eles pensavam o contrário. Mas depois do que vimos nos últimos 2 anos, seus números diminuíram drasticamente. Portanto, esta é uma grande perda para Netanyahu, é uma grande perda para o sionismo, é uma grande perda para o AIPAC e todos esses grupos. E o simples fato de que você vê Tucker Carlson, como Larry estava dizendo, tornando-se a pessoa mais importante na mídia dos Estados Unidos, e agora Candace Owens, que tem um público ainda maior que o dele, apesar de às vezes dizer coisas que não parecem muito credíveis, mostra que, no geral, o argumento dela é bastante direto. Ela está mostrando as inconsistências no relato do FBI, e esse relato simplesmente não é verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. As alegações deles não fazem sentido. Então ela está se tornando mais importante. E aí você vê isso, sabe? Entre os democratas, entre os independentes, os jovens, todos eles mudaram, ou em grande parte mudaram, contra o regime. Acho que isso é uma boa notícia. Pode não mudar as coisas de forma fundamental no futuro próximo, mas se olharmos mais adiante, isso é muito ruim para o sionismo. Sim, Larry, antes de encerrarmos, qual é a sua compreensão? O professor Marandi acabou de descrever como ele se sente, como ele vê a situação nos Estados Unidos. Mas e para você? Você vive lá? Vê tudo de perto? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, na verdade, sabe, olhando para trás, especialmente nos últimos 60 anos, ou digamos 65 anos, eu marco isso a partir do lançamento do filme Êxodo, que teve Paul Newman como protagonista. Esse foi realmente o primeiro grande processo de mitologização de Israel como, sabe, o pequeno Davi lutando contra o Golias dos árabes e muçulmanos malignos. E o que é fascinante é que eles realmente reconheceram algumas das raízes terroristas de Israel nesse filme. Havia personagens que eram do Irgun. Acho que tem havido uma campanha de propaganda ativa por parte de Israel há bastante tempo, retratando os muçulmanos como vilões e os judeus, bem, na verdade os sionistas. Porque, como o professor Marandi observou corretamente, há muitas pessoas que professam o judaísmo ou reconhecem suas origens judaicas e que estão se manifestando contra Israel. E ele mencionou Max Blumenthal, Aaron Maté e Jeffrey Sachs. Mas quando você observa o que a religião islâmica diz, não importa se é sunita ou xiita, o que ela diz sobre Jesus, o que ela diz sobre sua mãe Maria, é respeitoso. Reconhece Jesus como profeta e exalta sua mãe Maria. Acho que ela é mencionada de uma forma que nenhuma outra mulher na história islâmica é mencionada. E enquanto isso, quando você chega O capítulo Throw, Lav Noor. Sim, então, sabe, isso é algo que está oculto dos cristãos.
E vimos isso agora após o ataque em Bondi Beach, na Austrália, no qual estou cada vez mais inclinado a acreditar que o Mossad desempenhou um papel direto, ajudando a realizar esses ataques para envenenar ainda mais o ambiente e tornar o Ocidente anti-muçulmano. Mesmo assim, quando volto a falar da Rússia, vimos que a Rússia é uma nação cristã dominante. Sua base é o cristianismo. Sua história, há 1000 anos, era cristã. Mas ela não é obcecada por essa teologia anti-muçulmana. Na verdade, os muçulmanos que vivem na Rússia são patriotas, como Abd al-Udinov em particular. Mas não é só ele, Kadyrov também. But it's not just with him, Kadyrov. Mesmo com o histórico da intensa guerra civil que ocorreu na Chechênia há mais de 16 anos, a Rússia não cai nessa armadilha. Enquanto isso, no Ocidente, estamos vendo essa enxurrada de informações sobre por que devemos odiar esses muçulmanos e amar os sionistas. Quero dizer, é realmente desprezível. O sucesso dessa narrativa desmoronou agora, e é isso que deixa Netanyahu e seu grupo apavorados. Porque, de qualquer forma, eles acabaram de levar 1000 pastores evangélicos a Israel, uma viagem com todas as despesas pagas. E sabe, garanto que vários desses pastores receberam ofertas de oportunidades sexuais como parte do pacote turístico, das quais participaram livremente. Mas para tentar moldar as congregações cristãs a odiarem o Irã, odiarem os muçulmanos em geral e amarem Israel. No entanto, quando se entra no Talmud, e você sabe, vários sionistas fervorosos estão cientes disso, eles tentam encobrir. As referências à mãe de Jesus, Maria, como uma prostituta, e a Jesus queimando em um pote de excremento, eles tentam sugerir, isso não era realmente sobre Jesus, era sobre outro homem que por acaso se chamava Jesus. Certo. Mas, como eu disse, toda essa narrativa de propaganda está desmoronando e está desencadeando o que eu chamaria de um terremoto político nos Estados Unidos. Muito obrigado, professor Marandi e Larry, por estarem conosco hoje. Foi um grande prazer. Quero agradecer ao professor por sua escolha de estilo atenciosa. Sim, como Larry disse no começo do programa, este foi um presente pessoal dele para mim em Moscou, e eu estava esperando uma oportunidade para usá-lo. Então, graças ao Nima, nós três estamos usando camisas parecidas hoje. Também gostaria de parabenizar a todos pelo Natal. Claro que no Irã, o Natal é celebrado em 6 de janeiro, porque a maioria dos cristãos iranianos é armênia, e os ortodoxos, se não me engano, celebram em 7 de janeiro. Mas, de qualquer forma, estas próximas semanas são um período de celebração. Parabenizo Larry, você e a mim mesmo. Jesus, como Larry destacou, é para nós muçulmanos, e para os muçulmanos xiitas em particular, um profeta infalível. E nós acreditamos que no fim dos tempos ele retornará. Então sabe, quando falam sobre valores judaico-cristãos, tudo bem. Ou você pode ter valores judaico-muçulmanos, isso também é válido. Mas negar como os valores muçulmanos e cristãos se unem, e o quanto são semelhantes, esse é o problema. O exemplo mais marcante, é claro, é Santa Maria. E muitos iranianos e membros das forças de mobilização popular do Iraque, pessoas do Hezbollah, morreram lutando por bairros cristãos no Iraque, áreas cristãs na Síria e regiões cristãs no Líbano. E é claro também os Yazidis, que seguem uma religião diferente. De qualquer forma, meus parabéns a todos e espero que todos tenham uma excelente temporada de festas. Olhe para ele espalhando propaganda de que o Irã permite cristãos e judeus. Quero dizer, todos nós sabemos pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos que eles foram todos eliminados. Bem, Larry, você sabe, isso é imperialismo cultural. Recebi isso de você. O professor Marandi é uma importante voz da razão. E desejo a você boa saúde e sucesso contínuos no novo ano, fazendo o que faz. Você desempenha um papel importante em ajudar a educar o mundo. O Brexit. Muito obrigado.
Certo, Ordauer? Obrigado. Certo, pessoal.